Adolf Hitler oferece seus serviços. Assim como acabamos de examinar, o futuro da Alemanha já estava determinado após o Tratado de Versalhes, que a obrigava a pagar reparações no montante de 123 bilhões de marcos ouro e a dar anualmente 26% do valor de suas exportações. A derrocada da moeda alemã, seguida da exigência dos pagamentos de reparações, estavam, pois, previstos. Caminhava-se para a inflação crônica. Nesse caos, a Alemanha pediu um adiantamento para todos os pagamentos de reparações, em dinheiro líquido para os 2 anos seguintes. Os vencedores rejeitaram a oferta. Eles votaram em 9 de janeiro de 1923 3-1. A Inglaterra votou não por ordem da City para declarar que o Reich alemão estava atrasado nos seus pagamentos de reparações. 2 dias mais tarde as tropas francesas e belgas ocuparam Rouen, mas os operários alemães apelaram para uma greve geral nessa região e a ocupação dos aliados malogrou. As tropas saíram desse impasse quando a Alemanha declarou estar de acordo em aceitar o compromisso conhecido pelo nome de Plano Davis. O Plano Davis tinha sido elaborado por J. P. Morgan, colega de Rothschild, e devia conceder à Alemanha crédito de 800 milhões de dólares nos 4 primeiros anos. O Plano Davis malogrou assim que os pagamentos das reparações da Alemanha aumentaram. Ele foi trocado pelo Plano Young, que era o nome do agente Morgan Owen Young. Para melhor roubar o país, os banqueiros internacionais criaram na Suíça o Banco para Pagamento Internacional de Contas. Isso facilitaria os pagamentos das reparações das dívidas da Primeira Guerra Mundial. Bastava uma transferência de valores da conta de um país para a conta de outro país, pois os dois tinham uma conta nesse banco. Nesse caso, os banqueiros se prevaleceram mais uma vez usufruindo dos custos e das comissões das transações. O professor Kingley relata: é preciso notar que esse sistema, os planos Davis e Young, foi instaurado por banqueiros internacionais e que o empréstimo de dinheiro para a Alemanha lhes rendeu muito. É uma das melhores demonstrações do sistema de Maquiavel. De um lado, os banqueiros sustentaram todos os partidos que fizeram a guerra e de outro, emprestaram também dinheiro aos alemães para os pagamentos das reparações. Qualquer coisa que a Alemanha pudesse fazer, sabia-se bem a quem ela recorreria para emprestar dinheiro. Era exatamente o mesmo grupo que havia programado a Primeira Guerra Mundial, que a havia financiado, dirigido e enchido os bolsos. Mas o jogo ia mais longe. Era preciso realizar ainda grandes projetos e seguir metas importantes. Era a vez da Segunda Guerra Mundial. Os enormes capitais americanos que foram transferidos para a Alemanha desde 1924 sob a cobertura do Plano Davis e do Plano Young constituíam a base sobre a qual Hitler iria construir toda a sua máquina de guerra. Assim o expôs Dr. Anthony C. Sutton em Wall Street and the Rise of Hitler. O envio de dinheiro fornecido à Alemanha, antes de 1940, pelo capitalismo americano, tendo em vista o preparo para a guerra, só pode ser qualificado de fenomenal. Sem nenhuma dúvida, foi decisivo para a preparação militar da Alemanha. Provas permitem compreender que o setor influente da economia americana estava, certamente, lúcido sobre a natureza do nazismo, prontos a auxiliá-lo e sustentá-lo financeiramente por interesse pessoal, plenamente consciente de que isso acabaria numa guerra na qual seriam implicados a Europa e os Estados Unidos. Conhecendo os fatos, é impossível pleitear a ignorância. As provas tão cuidadosamente estabelecidas que atestam que os meios bancários e industriais americanos estavam largamente implicados para instaurar o Terceiro Reich estão agora acessíveis ao público. Podemos encontrá-las nas prestações de contas e nos relatórios sobre as auditorias do governo publicadas entre 1928 e 1946 pelas diferentes comissões do Senado e do Congresso. Entre as provas, as mais importantes se encontram aquelas fornecidas pelo Subcomitê do Congresso investigando sobre a propaganda nazista, a House Subcommittee Investigate Nazi Propaganda, em 1934 pelo relatório sobre os cartéis publicados em 1941 pela Comissão Econômica Provisória Nacional do Congresso, House Temporary National Economic Committee, assim como pelo Subcomitê do Senado para a Mobilização de Guerra, em 1946, a Senate Subcommittee on War Mobilization 1946. Uma parte desta fascinante história é revelada pelo historiador G. Edward Griffin. Os anos precedentes da Segunda Guerra Mundial viram nascer um cartel internacional, tendo como sede central a Alemanha, que controlava a indústria química e farmacêutica no mundo inteiro e com o qual 93 países cooperaram.
Era uma força política e econômica poderosa em certos lugares da Terra. Esse cartel denominava-se IG Farben. As iniciais IG, Interessengemeinschaft, que quer dizer grupos de interesses, significam simplesmente que se trata de um cartel. Até a declaração da Segunda Guerra Mundial, o grupo IG Farben tinha se tornado o grupo industrial mais importante da Europa e o empreendimento de química mais importante do mundo. Ele fazia parte de um cartel de um poder e de um tamanho gigantesco, fato único em toda a história. IG Farben havia desenvolvido em 1926 um método para obter gasolina a partir de carvão e concluiu em 1949 um contrato de licença com a Standard Oil, a de Rockefeller. Esta última deu à IG Farben 546 mil de suas ações ordinárias no valor de mais de 30 milhões de dólares. 2 anos mais tarde, IG Farben assinou o contrato ali com a Alcoa Aluminium. IG Farben produziu quase a metade da gasolina alemã e, mais tarde, construiu refinarias bem ao lado dos campos de concentração. Os prisioneiros foram obrigados a trabalhos forçados enquanto se produzia nessas refinarias o gás para as câmaras de gás. O grupo IG Farben foi um dos mais importantes trustes controlados pelos Rothschild e despendiam enormes somas de dinheiro na economia alemã e particularmente aos futuros SS. O comitê diretor do IG Farben contava entre seus membros Max e Paul Warburg do Federal Reserve, que possuíam grandes bancos na Alemanha e nos Estados Unidos. 2 outros membros do conselho de administração foram C. E. Mitchell, membro do Conselho de Administração do Federal Reserve e do National City Bank e H. A. Mattis do Bank of Manhattan. Hermann Schmitz, presidente do IG Farben, fazia parte, ao mesmo tempo, do comitê diretor do Deutsche Bank e do Banco para o Pagamento Internacional de Contas. Os irmãos Averell e Roland Riemann, iniciados em 1917 na Skull e Bonis, contribuíram fortemente para financiar, pelo Union Bank, os nazistas. Da mesma forma, as filiais da ETT e da General Electric sustentaram diretamente os SS do Reich. James Martin, chefe de serviço dos negócios referentes à guerra econômica do Ministério da Justiça, fez buscas sobre a organização referente à indústria nazista e citou os fatos seguintes no livro O Honorable Man, p. 70. O principal agente de ligação entre Hitler e os barões endinheirados da Wall Street foi Hjalmar Horace Greely Sachat, presidente do Banco do Reich, cuja família estava estreitamente ligada à elite das finanças internacionais. Sachat foi o cérebro do Plano Young, plano de reconstrução por intermédio do agente Morgan, ou Young, e também do Banco para o Pagamento Internacional de Contas. O plano concebido por Sachat funcionou com perfeição e contribuiu para tornar explosivos os acontecimentos na República de Weimar. Dr. Fritz Thyssen, industrial alemão, explicou que ele se voltou para o Partido Nazista quando verificou que deveria fazer isso para impedir o afundamento total da Alemanha, lutando contra o Plano Young. A aceitação do Plano Young e dos seus princípios financeiros acentuou cada vez mais o desemprego. Podia-se contar brevemente com 1 milhão de desempregados. Eis aí um solo fértil que a sociedade Tulip só tinha que utilizar, servindo-se da ferramenta de que ela dispunha na pessoa de Adolf Hitler. Após o crash em 1931, a indústria alemã quase foi à bancarrota. Fritz Thyssen aderiu oficialmente ao Partido Nazista e sustentou Adolf Hitler. A maior parte de sua fortuna escoou através do Bank vor Handel, que por sua vez controlava o Union Bank. O Union Bank era uma aliança de Thyssen e a Riemann. Lancemos uma olhadela sobre a lista dos diretores. 4 entre 8 eram membros da Skull e Bonis, e 2 eram nazistas. A Riemann financiava, ao mesmo tempo, os soviéticos e os nazistas por intermédio do Brown Bros. A Riemann Bank. Um dos mais próximos colaboradores foi Bresco Bush, pai de George Bush, ex-presidente dos Estados Unidos. Bresco e George Bush são, ambos, membros da Skull e Bonis. Até 1936, mais de 100 firmas americanas estavam implicadas na construção da máquina de guerra alemã. Entre outras, a General Motors, Ford, International Harvester e DuPont. Os investidores, em todo caso, não visavam a nada de negócios no curto prazo, pois o contrato entre essas firmas e o governo alemão estipulava que estas não tinham o direito de tirar um penique da Alemanha. Os lucros só apareceriam 5 anos mais tarde, quando os japoneses atacaram Pearl Harbor arrastando, com isso,
os Estados Unidos para a guerra. Com toda evidência, isso tudo já havia sido preparado nos mínimos detalhes. Entretanto, só os iniciados estavam a par dos fatos. Griffin resume os últimos acontecimentos assim: os banqueiros internacionais e seus agentes estão na origem da situação que conduziu à Primeira Guerra Mundial, eles retiraram disso um bom despojo, eles financiaram a Revolução Russa e obtiveram o controle desse grande país, eles manipularam os acontecimentos na Europa pós-guerra, de forma a provocar uma situação, segundo as próprias palavras de Edward Stanton, que os levou, financeiramente falando, ao sétimo céu. Eles utilizaram os fundos americanos que lhes permitiram embolsar enormes comissões para equipar a indústria alemã com instalações técnicas de alto nível, e elevá-la assim, largamente, em segundo lugar na situação mundial. Esses abutres sem escrúpulos que detinham os monopólios manipularam e utilizaram os alemães, explorando-os tanto e tão bem que mereciam seu ódio para sempre. Enquanto colocavam os pés sobre a indústria alemã, sempre lutando ao mesmo tempo contra o povo alemão, eles iriam permitir a entrada de um homem forte no cenário político. Este, por sua vez, ganharia as massas para sua causa, prometendo-lhes libertá-los das rapinas financeiras internacionais. A Alemanha dos anos 30 era uma bomba de efeito retardado, fabricada pelos banqueiros internacionais. Ela estava à espera de uma pessoa como Hitler, que iria entrar em cena e tomar o poder. Griffin, em Die Absteiger, p. 176.